Olá pessoal, estamos aí de novo tentando manter o ritmo das postagens, semana consecutiva. Hoje a gente vai fazer um tutorial a respeito sobre as UI View Collections do iOS. Vamos ver como a gente pode implementar uma UI View Collection e o que é necessário para tal recurso. Primeiramente a gente vai criar uma aplicação vazia, como eu gosto de fazer, uma Collection View, vai ser o nome do meu projeto. E a partir dela a gente vai implementar o nosso código. Criado aqui o projeto, primeiro vamos criar o nosso storyboard. Storyboard criado, nós vamos criar a nossa View Controller. E com a nossa View Controller já dentro do nosso storyboard, a gente vai criar essa classe que vai controlar a nossa View Controller. View Controller. Criado. Como a gente criou uma Empty Application, a gente também não pode esquecer no método de finish loading, a gente comentar. Só retornar um yes. E lá na nossa aplicação, a gente vir aqui e dizer qual é o nosso storyboard inicial. Tendo isso configurado, dentro do nosso storyboard, a gente vai adicionar uma Collection View. E a partir disso nós vamos estar trabalhando. Então, com a nossa Collection View já aqui instalada, a ideia da Collection View é bem similar a Table View Controller. Inclusive, a gente tem um tutorial aqui no próprio Café com Java. Aqui a gente está trabalhando com uma Collection View, não uma Collection View Controller. Caso você queira colocar a partir dela mais alguns recursos e não só uma Collection View diretamente a partir de uma View Controller. Assim como na Table View, a gente precisa implementar alguns delegates para a nossa Collection View e também implementar alguns recursos para caso você queira customizar a sua célula. Claro que eu não vou estar abordando aqui todos os recursos da Collection View, até porque é um assunto bem extenso, eu acho que não fica viável você comentar isso no tutorial, porque ela possui realmente bastante recurso e bastante coisa que você pode estar customizando a sua Collection View. Selecionada a nossa View Controller aqui, a gente já vai aproveitar para linkar a nossa classe a ela. Feito isso, já vamos rodar a primeira vez o projeto para ver se está tudo ok. Ok, como a gente não tem nada implementado ainda, nosso projeto já está aqui, já está rodando com a nossa Collection View. Se eu vim aqui, por exemplo, e abaixar aqui um pouco a nossa Collection View e mandar rodar novamente, vocês vão reparar que aquela parte de cima já aparece em branco, então está aqui a nossa Collection View. Agora vamos fazer o necessário para implementar ela. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Com o nosso projeto já criado, dentro dele eu vou colocar um arquivo Podfile. Porque aqui, a partir dele, como eu vou estar lidando com algumas requisições que vão vir através da internet, eu vou estar fazendo com que essas requisições venham através de um JSON para mim e vou estar manipulando elas, fazendo essas requisições online. Então, para isso, eu vou usar o FN Network, que eu já mostrei aqui no outro vídeo. Você pode estar acessando através do site ou pelo próprio YouTube para ver como funciona. Executando o Podfile, a partir da pasta do projeto, ele vai baixar as dependências para mim que eu necessito, que é o FN Network que eu pedi para ele colocar no meu projeto. Instaladas as dependências aqui a partir do CocoaPod, a gente vai no nosso arquivo que ele criou, Collection View Workspace. E uma das coisas que pode vir a ocorrer nisso é essa mensagem dizendo que o arquivo não pode ser aberto, porque ele está bloqueado. Dependendo se for o caso, você pode simplesmente mudar a permissão do arquivo para que esse erro não fique te incomodando aí toda hora. Basta a partir do terminal navegar até a pasta e dar um comando sudo caso você esteja isso no Mac, né? Que é o meu caso. Sudo chmod recursivo nas pastas, só como é no tutorial vou deixar mesmo como 777 e o nome da pasta qual que você queira dar permissão.
Dada a permissão, se a gente abrir de novo o Xcode, agora o erro sumiu. Não tem mais erro gerado. Pronto. A partir daqui vamos para a implementação. Já mudei a minha classe. E a partir da classe criada, a gente tem, como eu falei, implementar uns delegates da UI Collection View. Os delegates que basicamente você precisa implementar para o UI Collection View são o UI Collection View Data Source. E como a gente vai estar utilizando o layout básico, que é o Flow Layout dele, a gente vai usar o UI Collection View Delegate Flow Layout. Note que ele tem aqui o Delegate View Delegate e o Delegate Flow Layout. O Delegate Flow Layout, no caso, é uma subclasse da Delegate View Delegate. Então, caso você esteja implementando View Delegate Flow Layout, você não precisa implementar Collection View Delegate. Passando a implementar essas duas, vamos referenciar a nossa Collection View, o nosso código, e vamos informar que o Data Source e o Delegate da nossa Collection View é o nosso próprio View Controller. Declarado isso, agora nós precisamos implementar os métodos da Collection View Delegate. Então, os métodos que a gente precisa implementar são Collection View, Numbers of Item in Section. Nota que o Collection View tem muitos outros métodos para serem implementados, mas por enquanto a gente vai só implementar o básico. Numbers of Items in Section, enquanto vamos só retornar 0. Também vamos implementar o Number of Sections in Collection View. Como no nosso caso a gente só vai ter uma seção, a gente já pode retornar um aqui, que vai ser o nosso padrão. E assim como nós temos lá o Cell for Row Index Patch do Table View, aqui no Collection View a gente tem uma versão bem similar, que é o Cell for Item at Index Path. Está aqui o método, que ele retorna uma UI Collection View Cell. É a partir desse método que a gente vai estar configurando a nossa célula e vai estar retornando uma célula para cada linha do nosso UI Connection View. Já vamos implementá-lo. Outro método que a gente precisa é o did select item at index patch e também o did select deselect item at index patch. Então esses dois métodos também precisam ser implementados. Esses dois métodos aqui e mais esses dois métodos. O Collection View Size for Index Patch e o Collection View Layout Inset for Section at Index, que são os tamanhos de cada célula dentro da nossa Collection View e os tamanhos de espaçamento entre cada uma delas respectivamente. Então esses são os métodos que a gente precisa retornar para a nossa Collection View funcionar normalmente. Voltando lá no nosso storyboard, a gente ainda precisa fazer algumas alterações. Aqui a gente vai estar alterando a nossa Collection View Cell, que a gente tem aqui, que é igual a nossa Table View Cell lá quando a gente está trabalhando com Table View, e a gente vai dar uma pequena customizada nela. Vamos criar uma subclasse da Collection View Cell e adicionar alguns atributos para que a gente possa criar instâncias dela. A gente vai fazer cada Collection View com mais ou menos 87. Depois a gente pode estar mudando, porque isso aqui na realidade o que importa vai ser o código que vai estar nela. Vai estar setando. Esse pode ser o tamanho aqui dela. E essa célula, ou seja, cada uma célula do nosso projeto, ela vai ter uma label. Deixa eu botar uma outra cor no fundo para ter um destaque. Isso. A gente vai ter uma label. E vamos botar uma imagem view na nossa table.
Isso. A partir disso, criado, a gente vai criar uma classe que vai ser uma subclasse de Table View Cell, aliás, Collection View Cell, e vamos estender a nossa classe. UI Collection View Cell, Collection View Cell, e dizemos que a nossa célula que está aqui no nosso projeto estende dessa classe que a gente acabou de criar. Não podemos esquecer de botar um identificador assim como a gente bota no nosso Table View Cell. E agora a gente vai implementar os métodos que a gente precisa para fazer a alimentação. A gente vai ter aqui, a partir do nosso View Controller, uma propriedade chamada total ou results, tanto faz, para guardar os resultados que a gente vai estar chamando atrás de uma requisição que vai retornar um objeto JSON. Essa requisição, até para quem começou a ver o tutorial do AFN Network no vídeo passado, pode começar a complementar com o que a gente vai colocar agora, porque no vídeo passado a gente mostrou, e vai usar de volta de novo, como fazer uma requisição de uma imagem através da biblioteca AFN Network. Hoje, além de fazer a requisição da imagem, a gente também vai trazer de volta um objeto JSON para a nossa aplicação. E isso vai dar para visualizar melhor, certo? Chamada resultados. E esse cara aqui que vai estar trabalhando para a gente colocar os resultados aqui e botar na nossa Collection View. A gente também, como eu falei, a gente vai precisar importar recursos do nosso NF Network para poder estar utilizando aqui, que são no caso o FN JSON. Opa, estou esquecendo do import. JSON Request Operation, que esse a gente não usou na vez passada, mas vamos usar hoje. E agora a gente vai utilizar uma classezinha também que essa sim a gente utilizou na vez passada, que é o UI Imagine View mais AFN Network. Ok? Partido para implementação. Logo embaixo do view de download, a gente vai implementar um método que vai fazer a requisição do JSON e trazer para nós os resultados dessa requisição do JSON. Basicamente, eu vou criar um JSON online para vocês, que eu vou estar disponibilizando no Café com Java, se vocês quiserem utilizar atrás dele, que vai fazer uma requisição e vai trazer algumas categorias de pratos cadastrados através de um arquivo JSON. Então, esse arquivo vai ser void load categorias. Vou botar aqui por enquanto Café com Java alguma coisa, depois eu tenho que criar esse arquivo lá e vou deixar disponível para vocês. Isso, depois eu vejo certinho o caminho e coloco aqui. Agora a gente vai ter uma NSURL, que vai ser a nossa URL string. Vamos criar um NSURL request. E vai ser igual ao NSURL request with URL. Criado a nossa URL, a gente vai utilizar aqui o nosso primeiro objeto do AFN Network para JSON. Ele usa um conceito aqui com blocos, onde você vai definir a ação que ele deva tomar caso a requisição que ele fizer for sucesso e também a requisição caso houver falha. Isso, colei aqui para vocês poderem ver rapidamente o que a gente está fazendo. Então, o que a gente faz? A gente cria um objeto AF-JSON Request Operation, chamado Operation, e passa para ele os blocos conforme eu comentei para vocês. O primeiro bloco usa o AFN JSON Request Operation, que começa uma operação com request
e passa o bloco caso sucesso aqui. Então, no caso de sucesso, retorna os seguintes, passando os seguintes objetos no método, a gente tem a seguinte situação. Então, sendo um sucesso, o que ele vai fazer? Vamos chamar aqui categorias para ficar mais entendido. Ele vai trazer um objeto JSON aqui através do objeto que passou aqui com o ID. Transforma esse objeto com a variável nome JSON num NS Dictionary, passando por esse dictionary chamado categorias, certo? Então, para o nosso Multiple Array, ele passa as categorias, pegando o objeto que vem lá com o nome de categoria. A partir disso, passado os nossos resultados, a gente chama a nossa Collection View aqui e manda ela recarregar os dados. Só isso. Então nota que toda a burocracia de você fazer a requisição para qualquer site que você quiser e retornar esse objeto JSON e trabalhar com as propriedades que retornaram para o objeto, fica tudo abstraída pelo AFN Network, facilitando bastante a tua vida. Então nota que só com algumas linhas você maneja todo esse procedimento. Nota que ele traz todas umas respostas, assim como o JSON já pronto para ser manipulado. Ok? Final do bloco, caso aconteceu tudo ok, vem o bloco caso acontecer alguma coisa, uma falha na operação. Ele recebe como parâmetros um NSL request que a gente passou, traz a resposta, o erro gerado e o ID JSON. Aqui no caso, como é que a gente está fazendo uma aplicação para gerenciar esse erro? A gente simplesmente lança um alerta na tela e manda gerar. Tendo feito isso, o que você vai fazer é simplesmente iniciar a operação depois de você ter concluído. No caso aqui a gente faz tudo em o mesmo método, mas você pode criar os blocos, deixar tudo pronto e simplesmente quando quiser fazer a operação, você dá um operation.start. Lembrando que essa operation nada mais é do objeto que a gente criou aqui em cima, certo? Do FN JSON Request Operation. Então tá aqui, tá pronta a nossa requisição, já pronta para fazer e trazer o resultado para a gente. O próximo passo agora é lidar com os métodos que a gente acabou de implementar lá do JSON. Então, o primeiro deles, number of items in section, na realidade o que a gente vai fazer uma pequena alteração. A gente vai pegar os nossos resultados que alteraram lá e vai retornar a quantidade deles, assim como a gente faria numa table view. Como a gente vai ter só uma seção, o number of section collection view já está implementado, sempre vai retornar 1, que a gente sempre vai ter 1. E o próximo método aqui agora, que é um UI collection view cell, que vai retornar o nosso método aqui, a gente vai criar nossa célula específica e retornar ela para a nossa collection view assim que ele pedir qualquer célula em qualquer linha. Então lembra que a gente criou um modelo de célula, uma subclasse da UI Collection View Cell e botamos algumas propriedades nessa Collection View Cell. Aliás, eu tenho que ver se a gente ligou os IB outlets nela e aí realmente a gente não ligou. Então a gente vai ter que ligar aqui esses outlets, que no caso foram os labels e o imagem view que a gente colocou aqui. Então, ok. Se a gente clicar aqui, a gente já vê que já foi colocada a nossa subclasse que a gente colocou aqui e vamos ligar os outlets. Tendo certeza que a gente está na classe certa. View Controller, não é. Não está vendo que a gente está clicando na célula. Então vamos fazer manualmente. Controller, não é isso. Isso. E vamos ligar os nossos IB outlets aqui. LB label. E a nossa imagem aqui. IMG. Agora sim a gente vai ter acesso a essas propriedades. De volta ao nosso método, o que a gente vai fazer? A gente vai criar, tem que colocar o import da nossa subclasse da célula. O nome era mob, collection view cell. Pronto, agora vai dar certo. Vamos criar uma classe agora, um objeto daquela classe, chamado célula, que vai ser igual collection view
Collection View, Decay Cell with Identifier. Isso. Aqui a gente criou uma célula. Nota que quando eu crio essa célula, eu não estou criando uma Collection View Cell, e sim a nossa classe já customizada, ok? Usando o método da Collection View, da nossa própria Collection View, chamado Decay Reusable Cell with Identifier. Lembram esse cell aqui, só para vocês não se perderem nesse detalhe importante, lembra que esse identificador a gente colocou diretamente lá na nossa célula da nossa Collection View. Se você não se atentar a esse detalhe aqui, ele vai dar erro na hora de você executar. Então aqui a gente já pode retornar a nossa célula, só que claro que agora, como a gente já tem a nossa célula, a gente precisa retornar ela com alguns parâmetros ela já formatada. Tá. Primeiro a gente vai trazer um NS Dictionary, que vai ser a nossa categoria retornada, que vai vir dos nossos resultados que a gente tem. A gente vai pegar o objeto no seguinte index. Pegamos o index patch.row. Agora, nossa célula, que a gente já tem o atributo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vamos alterar os atributos da nossa label e a nossa imagem. A nossa imagem, ela vai ter um texto e ela vai vir da onde? Vai vir da nossa categoria e ela vai pegar uma propriedade chamada nome. A gente vai pegar uma NSString chamada string URL, que vai ser uma NSString string com formato. Agora a gente vai criar uma ONS URL chamada URL imagem. E lá na nossa célula a gente vai ter e a gente vai trocar a imagem a partir do método NF chamado setImageWithURL. Note que o setImageWithURL ele tem um outro método chamado setImageWithURL and placeholder. Caso você já tenha uma imagem padrão dentro do seu projeto e queira que essa imagem seja mostrada enquanto ele carrega a imagem online, você pode utilizar esse método. Como eu não tenho uma imagem aqui padrão no nosso projeto, a gente vai utilizando só o setImageWithURL. A gente vai usar a nossa URL da imagem. E a partir disso, nossa célula está pronta e para retornar o nosso objeto para nossa Collection View. Agora a gente precisa preparar o objeto JSON que vai estar alimentando a nossa Collection View e retornar essas imagens. Eu vou hospedar elas no Café com Java, vou deixar durante alguns dias lá para vocês, depois eu vou estar pagando, mas vocês podem, enquanto isso, abaixar essas imagens para fazer os testes e hospedar no servidor que vocês quiserem. Aqui eu criei um pequeno JSON já chamado categoria, como de setor no nosso projeto, com algumas propriedades. Então cada categoria vai ter um nome, principalmente, e uma imagem, que ele vai puxar para utilizar nesse projeto. Agora eu vou hospedar esse arquivo online, passar o URL para o nosso projeto, o nosso aplicativo vai poder puxar isso online e ver ele rodando. Então eu já coloquei no ar os endereços corretos, então já está aqui. Eu mudei a extensão do arquivo para um .php, só para mim botar um header dizendo que realmente que vai ser retornado é um arquivo JSON, igual aqui. Então é o mesmo arquivo que eu mostrei para vocês, só que eu coloquei um .php, mas dizendo que retorna realmente um Object Text JSON. Se vocês entrarem lá online, já está aqui o endereço no Café com Java, para vocês estarem podendo testar, certo? Collection View, categoria, vamos ver, ele vai retornar esse JSON. E também já botei as imagens para vocês poderem acessar lá, ok? Então vocês podem baixar imagem por imagem, depois se quiserem colocar no servidor para vocês testarem. Vou deixar isso algumas semanas lá, depois vou estar tirando. Então, como eu comentei aqui, já alterei a URL certa no nosso método load categories, e aqui embaixo também as nossas imagens eu já atualizei a URL. Então está aqui atualizada a URL. Nota que o último detalhe, que seria o nome da imagem para cada célula, é um parâmetro, onde eu pego lá do nosso NS Dictionary o parâmetro imagem
lá do nosso objeto JSON retornado. Agora o último detalhe que falta para a gente rodar a nossa aplicação é no método viewDidLoad fazer chamar o nosso método loadCategorias. Mandando rodar a aplicação. Tá aí, carregou já as nossas imagens e os nossos threads através do objeto JSON, e está aqui a nossa UI Collection View implementada. A partir daqui a gente pode fazer vários detalhes para melhorar ela, que nem, por exemplo, o que a gente pode fazer com essas células aqui. A gente pode botar, por exemplo, um radius nas bordas para ficar redondinho. Podemos botar algumas sombras. Não, sombra não. Vamos mudar o background, aquele background grande branco não ficou legal. Então a gente vai fazer um cell.layer. Ah, tá. Layer, set background color, UI color, color with head. E vamos passar os seguintes valores. E vamos rodar novamente. Ah tá, nós temos que ainda converter isso aqui. CG Color. Isso. Como a gente está lidando com layer, a gente tem que converter isso para um CG Color. Tá aí a nossa aplicação rodando já estilizada. A gente pode melhorar ainda um pouco isso, tipo, como a gente estendeu a classe UI View Cell. Dentro do nosso storyboard, a gente pode dizer que essa imagem, como a gente está estendendo aqui ela, mudar a propriedade e dizer que ela não é uma scale to fill, e sim center, para não ter aquela distorção na imagem. Nossa, agora a imagem não fica esticada, ela fica centralizada. Então beleza, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial. Tem muito mais coisa ainda para se ver dentro da UI Collection View, como eu te falei. O tutorial aqui já está bem extenso, mas principalmente a questão de você selecionar ou não e o que você vai fazer caso selecionado uma determinada célula da sua UI Collection View. É só terminar de implementar esses dois métodos aqui e fazer o que você quiser a partir disso. Mas basicamente, para você ter o inicial do Collection View fazendo uma requisição através da internet, tá aqui. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.